Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Cristo Mais, aqui pela TV RBA. Sou o cônego Roberto Cavalli, reitor do Seminário São Pio X, vigário episcopal para os diáconos permanentes. E estou com vocês aqui, enquanto o nosso querido Padre Paulo Falcão está se recuperando e logo já estará de volta ao nosso programa. É uma alegria receber você. Estamos vivendo este tempo da Páscoa, um tempo bonito, quarto domingo da Páscoa, né? A alegria de celebrarmos o Senhor ressuscitado. E nesta perspectiva da alegria, nós vamos conhecendo ainda mais as coisas da igreja, também nos aprofundando sobre vários assuntos da igreja. E hoje eu trago aqui então como convidado muito especial, Padre Ivan Conceição, que é pároco da paróquia de Nossa Senhora do Amparo, também vigário episcopal da região São Vicente de Paulo, e está conosco aqui. Ele faz parte do movimento providentino e irá nos falar um pouquinho sobre um grande sacerdote da Arquidiocese de Belém, chamado Monsenhor Edmundo Igreja. Bem-vindo, Padre Ivan, é uma alegria tê-lo aqui conosco no nosso programa Cristo Mais. É uma alegria minha, imensa, e agradeço ao convite, fico muito feliz de ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre, eu costumo dizer, cônego, que falar sobre uma pessoa é falar sobre uma história. E uma história, eu diria, muito bem vivida. Me sinto muito feliz de falar um pouquinho da história do Monsenhor Edmundo, do movimento providentino e na história dele, de tantos outros homens e mulheres que fizeram parte deste caminho que construiu também a Arquidiocese de Belém. É uma alegria estar aqui com você. Padre Ivan, então, para começarmos, né, vamos conhecer quem é, né? Para desenrolar a história que nós queremos trilhar hoje, nós precisamos conhecer primeiro esta pessoa. Quem foi Monsenhor Edmundo Igreja? Então, Monsenhor Edmundo Igreja, nós costumamos dizer que um santo, ele começa a ser construído pela sua vida. Monsenhor Edmundo Igreja era um homem muito simples, uma criança muito simples, mas muito curioso. Ele é natural de um lugarejo chamado Putiri, da cidade de Mocajuba, né? E ali ele foi construindo uma história bonita, né, de comunidade, vivendo em movimentos jovens, animando as várias comunidades. E aos poucos, você sabe muito bem que o interior tem essa característica, né, ser um lugar onde a igreja é uma referência. E cria-se um grande amor e uma grande devoção pela igreja e pelas coisas da igreja, né? Exatamente. Você imagina que, por exemplo, eu não sei se você lembra, até os livros, nós tínhamos uma disciplina alguns anos atrás de estudos sociais, e aí no livro vinham as autoridades, né, da cidade, o delegado, o padre, e aí Monsenhor sempre foi muito curioso e muito apaixonado por ser de uma família muito católica. Ele começou desde cedo a conhecer um pouquinho, conheceu lá o seu pároco e aos poucos foi criando essa vontade. Certa vez houve uma visita chamada visita pastoral, que é aquela visita canônica que os bispos fazem nas paróquias. E nesta visita, ele olhou para o bispo e disse: eu quero ser padre. E aí, nós que passamos por esse processo vocacional, sabemos como é isto. Talvez não imaginava o que Deus tinha para a sua vida, mas como toda vocação começa com uma semente, você é reitor, sabe muito mais, tem muito mais propriedade que eu. Quando você percebe que tem ali, no direito a gente costuma dizer, tem o fumus bonus iuris, né? Tem aquela fumacinha. E aí, naquele momento, seus pais, né, o padre, os bispos, o bispo que lá estava, começou a perceber que talvez, quem sabe ali, Monsenhor Edmundo poderia ser um sacerdote. E aí, aos poucos, ele foi criando, mais a gente costuma dizer, foi moldando a sua vocação. E até que depois de alguns anos, ele entrou no seminário, até que em 1947, ele acabou ordenando, né, em uma das primeiras turmas do Seminário São Pio X, de 47 até 96 ele trilhou um caminho, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas para a gente entender que ele veio lá de uma cidadezinha de Mocajuba, um lugar chamado Putiri, muito religioso, e lá ele foi criando este desejo de ser padre. Então, o Monsenhor vem para Belém, né, Padre Edmundo Igreja, ordenado, como o Padre Ivan lembrou aqui, e se coloca a serviço da Arquidiocese de Belém. Vai lembrar que nesta época a Arquidiocese tinha um território muito maior, porque para entendermos a história que depois o Padre Ivan
vai adentrar, nós precisamos entender que a arquidiocese era mais ampla. Então, pegava, por exemplo, a região do Salgado, né, aquela área de Vigia, de São Caetano, Marapanim, Curuçá, toda essa área. E aí, Padre Ivan, então ele se ordena padre e a partir daí, qual é a trajetória? Então, quando um padre ele ordena, ele recebe uma missão, né, e aí começa a desenvolver. Monsenhor Edmundo Igreja, veja, nós estamos, eu acabei de dizer que ele ordenou em 47. Você imagina 47, 57, 62, quando o Concílio Vaticano II começou a ser pensado, começou a ser preparado, Monsenhor já estava com 10, quase 15 anos de padre. E aí você imagina que ele passou por esse processo, né, de mudança de mentalidade, da maneira como que os leigos começaram a se inserir na igreja depois do Vaticano II. A igreja, de certa forma, vive uma crise. Exatamente, né? exatamente. Muitos sacerdotes deixam o ministério nessa Poucas época. vocações. Poucas vocações. Exatamente. E aí foi nesse contexto que ele começou eu diria, a encontrar aquilo que seria talvez a cereja da sua vocação, eu diria desta forma, porque imagine que o Vaticano II ele trouxe uma dinâmica laical nova. Lembra, por exemplo, que mulheres não poderiam estar ali nos grupos de música cantando, ministério, os leigos começam a ser catequistas, né? Os leigos começam a fazer leituras, toda a ideia da língua vernácula que começa a ser utilizada nas celebrações litúrgicas, sobretudo na Santa Missa. E ali eles se antecipavam um pouquinho, eu costumo dizer, isso é uma das características dos bons homens, dos grandes pensadores, dos santos, ele está um pouquinho sempre à frente do seu tempo. É uma característica, se você for lembrar um pouquinho dessas pessoas, eles estavam sempre à frente do seu tempo. E esse estar à frente o colocou numa condição de destaque, porque ele tinha uma facilidade enorme de lidar com a juventude, uma facilidade enorme de lidar com a catequese. Você lembra que a esta época não havia catequese como nós temos hoje, né? A catequese se falava muito, a catequese integral. O Vaticano II trouxe isso, né? No Vaticano II nós temos um documento, uma Constituição Pastoral, Gaudium et Spes, que fala muito isso. O homem na sua totalidade, a catequização do homem todo. Então, o Monsenhor viveu esta passagem e talvez ele tenha se destacado por isso. Até que em um certo momento, é uma história já, talvez uma das grandes histórias curiosas do Monsenhor, você falou muito bem, esta época, naquela região nós chamávamos de comarca. E havia o que hoje é Diocese de Castanhal, você diz toda a região do Salgado, apesar de Castanhal ser zona maior, Bragantina ali, mas aí Magalhães Barata, Curuçá, Marapanim, toda aquela região do Salgado. E aí ali era uma comarca de São José, nome que é uma das paróquias mais antigas da cidade de Castanhal. E aí houve historicamente, há uma história, um rumor, que lá os padres que eram religiosos tinham muitas dificuldades, porque você imagina, alguns padres eram missionários, e não conseguiam adentrar um pouquinho na cultura, no pensamento do povo, e aí o povo não aceitava muito a história do padre. E conta-se uma história curiosa, que certa vez o povo ficou um pouco revoltado com o padre e saiu correndo atrás do padre. Conta-se a história que acabaram jogando o padre no rio, né, no rio Marapanim. Você sabe dessa história, aqui a arquidiocese é muito, muito comum falar sobre isso. E aí, Monsenhor foi chamado, né? Dom Alberto Gaudêncio Ramos, à época, o chamou e perguntou se ele gostaria de ir para lá. Monsenhor, eu costumo dizer, ele tinha um pouquinho assim de personalidade petrina. Lembra de São Pedro? Sempre tinha uma resposta, às vezes um pouco rude, né? E aí ele disse, olha, eu vou para lá, mas eu quero que o senhor me dê autoridade para mudar a cabeça daquele povo. E aí, Dom Alberto, você tem toda essa condição de ir para lá e de fazer o seu trabalho. E aí ele já foi. querendo colocar em prática, na verdade, aquilo que era o seu pensamento, como o senhor falou, já pensando à frente do Vaticano II. Exatamente. E já podendo colocar em prática junto àquele povo que tinha uma pequena assistência religiosa. Exatamente. Né? Não é tão difícil de imaginar, cônego Roberto, que o transporte era muito precário, as condições de evangelização eram muito precárias, e aí veja que vai um sacerdote que veio dessa realidade mais interiorana,
que tem, Monsenhor tinha uma linguagem muito acessível, talvez uma de suas características, além da característica de lidar com o povo, de catequizar o povo, ele tinha uma prática entre alguns leigos. Em algumas reuniões, ele pedia para algum leigo falar de algum tema e ficava lá atrás, ao fundo da igreja, escutando. Ao final, ele chegava, fazia um apanhado geral e dava algumas orientações. Olha, eu penso que você deve falar desse jeito, a igreja fala desse jeito, que era... Monsenhor, nós temos hoje nos escritos acerca de sua vida, ele tinha vários defeitos como humanos, mas ele tinha um amor incondicional pela igreja. Obediência, respeito, tanto que depois, quando ele pensa, por exemplo, nos primeiros símbolos daquilo que depois ele criaria, nós vamos falar o movimento providentino, ele coloca, inclusive, lá no cordão, as cores da igreja, do Vaticano, branco e amarelo, para dizer o respeito. E ele falava muito disso para as pessoas. E aí, como você disse, ele já começou a trabalhar aquilo que ele pensava em realizar, né? Catequizar o homem todo, fazer o Cristo conhecido de todos, fazer o Cristo ser alguém que fizesse parte da vida das pessoas. E aí ele começou a ir para o interior, caminhava quilômetros, confessava, conta-se que ele chegava em um lugarejo, naquela época não tinha, como eu disse, transporte, chegava às vezes de madrugada, e às 7 horas da manhã tinha missa numa comunidade, 9 horas tinha missa em outra, confessava de madrugada, enfim. Era uma dinâmica pastoral que depois ele conquistava todo aquele povo ali. Verdadeiro evangelizador, né, diante daquela realidade difícil de transporte, até de moradia, né, dos lugares ainda. Eu lembro que muitos contam que ele chegava e pedia que na igreja pudesse fazer um quartozinho para o padre, né, porque ele passava nesses lugares, como, né, o senhor lembrou, e a sua presença foi marcando, né, e as pessoas, e isso foi gerando também um grande carinho por ele, né, e ele se tornou uma pessoa muito importante. Por exemplo, nós vamos em Marapani hoje e temos monumento, né, a homenagem a ele, isso, escolas e prédios públicos, né? Inclusive, Cônego Roberto, você falou isso aí, tem um fato interessante que as pessoas não sabem, que porque é um fato histórico novo, nós dizemos assim, todo mundo fala, né, provavelmente você que nos assiste já deve ter ido ou conhece Marapanim, Curuçá, Marudá, Crispim, aquela região ali, e aí, geralmente, eu sou natural de Castanhal e nós crescemos escutando a Castanhal-Curuçá, a Estrada de Curuçá, que é uma PA, né? E há alguns anos atrás, né, ela foi renomeada e o nome agora é Rodovia Monsenhor Edmundo Igreja, em homenagem a ele. Você falou muito bem, lá na praça, né, tem uma homenagem, um busto dele. As pessoas falam sobre ele. Na verdade, o Monsenhor acabou, a história dele se confundindo com a história daquelas cidades, né? Quem nunca numa roda de conversa não fala do Monsenhor? É o jeito. E veja que naquela época ele já estava nesta passagem, né? Ele morre depois de 1996 e aí, claro, nos últimos 5, 10 anos já não tinha todo o vigor. Mas ali, imagina, pós-Vaticano II, né? E aí a igreja se lançando naquela dimensão mais, eu diria, laical, dando mais personalidade litúrgica para os leigos, e ele começava a se envolver ali. E foi ali que brotou a ideia de reunir ali, ao final de semana, gostava de reunir a juventude, os catequistas, e aí ele foi atraindo muitas pessoas. Aliás, é uma das características, né, de alguém que tem a liderança religiosa, atrair para si. Lembra, na Bíblia, eu costumo lembrar muito isso, quando eu falo um pouquinho sobre ele. Na Bíblia, geralmente as pessoas que seguiam o Rabuni, ou o Rabi, o mestre, e Jesus começa a fazer algo diferente, ele começa a chamar as pessoas, né? E depois, a partir deste chamado, ele começa a reunir muitas pessoas. Como o Monsenhor era um pouco disso, né? Ele olhava para as pessoas, olha, tu não quer ser padre? Tu não quer ser padre? Olha, tu tem cara de padre. Isso foi fazendo com que todo aquele povo que outrora havia desrespeitado o sacerdote, amar aquele homem. Ele tinha uma frase, Cônego Roberto, muito interessante, os padres providentinos sempre dizem. Ele dizia assim, você primeiro abraça e depois puxa a orelha. Ele era exatamente assim. Conquistava, visitava as pessoas, homem muito humilde, mas quando ele precisava chamar atenção, ele chamava atenção. É um homem que viveu o seu tempo à frente do seu tempo, mas com os pés no chão e o coração no céu. Amém. Estamos conhecendo um pouco sobre Monsenhor Edmundo Igreja, um padre da Arquidiocese de Belém, que já faleceu, e que no próximo bloco nós iremos falar
que ele está num processo, né, está iniciando um processo já há alguns anos em que se busca reconhecer a santidade dele. Então, nós vamos continuar já já a nossa conversa com o Padre Ivan Conceição e agora vamos para um breve intervalo. Com você, numa vibe boa, vibe máxima, leve à toa, alegria lá em cima. 20 anos com você, numa vibe boa, vibe máxima, leve à toa, tanta paz e alegria máxima. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco. A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. O Laboratório Biodiagnóstico em Coraci é um centro médico completo, com excelentes profissionais e preços justos que cabem no seu orçamento. Com atendimento ágil, humanizado e, se precisar de exames, oferecemos com as melhores qualidades e precisões. Faça-nos uma visita ou agende sua consulta pelo WhatsApp 981 697032. Estamos de volta com o nosso programa Cristo Mais, aqui pela TV RBA. Hoje falando de um grande sacerdote da Igreja de Belém, Monsenhor Edmundo Igreja, e conosco está aqui o Padre Ivan Conceição, que é pároco da paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova, também vigário episcopal da região São Vicente de Paulo. Padre Ivan, já vimos um pouquinho sobre a vida, né? Conhecemos um pouco de como era o Monsenhor Edmundo Igreja, o seu trabalho. E então, a partir dessa perspectiva, desse olhar para frente, ele então decide criar o movimento providentino. Exatamente. Então, nós falávamos desta facilidade que ele tinha de atrair para si as pessoas, a juventude, as famílias, catequizar mesmo. E o povo tinha uma grande sede, como até hoje é assim, né? Eu costumo dizer que o povo gosta de rezar com o padre, gosta de ir às celebrações. E aí ele era muito presente. E ele começou a perceber que as pessoas... Você imagina que ele via em Belém na sede, e aí não era tão fácil. Voltava, tinha os compromissos, ele trabalhava ali como... seria o vigário episcopal daquela comarca, daquela época. E aí ele começou a perceber que ele poderia ter um trabalho específico com um grupo de jovens. E aí ele começou a pensar, e ele tinha uma casa ali na Cipriano Santos,
Você sabe muito bem, porque você é um pouco dali, depois você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aí, ali tinha uma casa, que atualmente é a casa da irmã dele, que faleceu, Arturina, igreja. E aí ele começou a vir para Belém, nos finais de semana, no sábado, ele reunia com os grupos de jovens para falar um pouquinho sobre trabalho. Ele era muito ligado a isso. Ele dizia, olha, você precisa seguir a vida da igreja, você precisa ter uma profissão. E ele falava muito isso. Até que ele pensou, não, nós não temos como fazer outras coisas mais organizadas, vamos começar a preparar todo o terceiro final de semana um grupo de jovens para serem catequistas. Ele sempre desejou, que inclusive hoje, para que você seja um providentino, você primeiro precisa ter o espírito de catequista. E aí ele fundou aquilo que depois ele chamou de Seminário do Lar, porque era numa casa de família, na casa da sua irmã. E aí, você imagina, começava a vir um jovem, 2, 3, chegou até um tempo que já tinha muitos jovens, e aí nem sempre ele podia estar nessas reuniões, e ele começou a pensar, poxa, quem sabe se no futuro, dentro desses jovens, veja que é uma realidade especificamente do interior, uma linguagem própria. E aí, ele pensou, quem sabe futuramente, criar um grupo. Aquela época, você imagina, nós estamos aí saindo do Vaticano II, começou aquele fervilhar, por exemplo, das comunidades, né? O próprio direito canônico trouxe, o Código, por exemplo, de 81, traz essa dimensão da associação entre as pessoas, todo leigo pode se associar para bem servir a igreja. E aí, naquela época, o Vaticano II trazia, né, as novas comunidades, depois se chamou o Novo Pentecoste, a Primavera da Igreja. Ele estava mergulhado nessas realidades. E aí ele começou e percebeu que havia essa possibilidade. Ele sentiu no coração um desejo, inspirado na passagem bíblica, não tenho ouro nem prata, mas tudo aquilo que eu tenho eu te dou, as palavras de Pedro, inclusive nesses dias nós refletimos muito isso. E dentro da ideia da providência, uma das coisas que ele sempre ensinou, por isso que é movimento providentino, o jovem que ia lá, se abandonava nas mãos da providência e a providência moldando. A providência é essa ação de Deus, né, que age em nós, mesmo que a gente não mereça. E aí ele começou a pensar em criar, né, um grupo que rezasse, que se formasse. E aos poucos ele foi ganhando corpo. Né? Aquilo que era só uma reunião, uma catequese, se tornou um seminário do lar, se tornou algo maior. E ele pensou, quem sabe dali poderia enviar. Era uma coisa interessante, Cônego, que ele nunca quis que o movimento providentino fosse algo fechado em si. Ele dizia, não, nós vamos trazer os jovens, e aí ele disse muito isso para Dom Alberto, né, tem nos seus escritos. Se o jovem não tiver a vocação para viver o movimento providentino, ele é diocesano, vai para outro lugar, tanto que muitos padres passaram pelo movimento providentino e depois se tornaram. Até 1972, quando ele fez o pedido oficial para Dom Alberto Gaudêncio Ramos, para reconhecer que naquele grupo, eu costumo dizer, naquela realidade pastoral, havia uma possibilidade de formar padres após serem formados catequistas. Dom Alberto concordou, inclusive tem até uma matéria em um dos jornais da cidade, e dizia que naquele ali nasciam os padres edmundistas. Depois ele chamou muita atenção, porque não era padre edmundista, eram os padres da Arquidiocese de Belém, com uma característica própria daquela região, e que ele via que ali poderia surgir vocações para a igreja. Então, assim, um pouquinho da origem, né, que depois ele vai... Hoje nós temos 19 sacerdotes, né, enfim. Vários catequistas. Isso, temos vários catequistas e também seminaristas, né, você sabe disso. Hoje nós temos na organização do Movimento Providentino o cônego Cristóvão Freitas, que é o diretor-geral. Depois temos o padre Evandro Favasto, que é o vice-diretor-geral. Padre Davi, que é o secretário, enfim. E aí nós temos no nosso seminário a graça de termos muitos seminaristas, né? 22 seminaristas, e trabalhar, né, as vocações sempre voltando para a origem. Eu costumo dizer que o carisma é aquilo que deve impulsionar, é aquilo que deve fazer com que aquele grupo nunca esqueça de onde é que ele veio, né? Padre Ivan, então, a partir daí, temos a vida do Monsenhor, temos vamos dizer assim, o fruto desta vida que ele cria, o movimento providentino, e a partir daí, então, o movimento vê no Monsenhor algo especial, né? E começa-se um processo. Exatamente. Eu gostaria de voltar um pouco na sua vida, porque dentro do processo que nós chamamos hoje de canonização, e os meios de comunicação trouxeram isso, né? Porque
Imagine que o Brasil, que tem tanto tempo, um dos países mais católicos do mundo, hoje, de uns anos para cá, que nós começamos a ter esse contato, né? Quem não lembra da Irmã Dulce, José de Anchieta, Frei Galvão, eles despertaram no Brasil essa dimensão, apesar de que a igreja sempre procurou, desde os primeiros séculos, colocar pessoas como faróis, como bússolas. É assim que a igreja ensina. Ou seja, você olha para uma pessoa, eu costumo dizer que não são os santos, Cônego Roberto, que precisam ser levados aos altares. Na verdade, somos nós que precisamos de exemplos atuais de santidade. Porque é aquilo que eu dizia ainda há pouco, o santo é aquele que viveu as virtudes que você, que eu, que você que nos assiste é chamado a viver, porém, de forma heróica. Então, para que uma pessoa seja, nós costumamos dizer, considerada santa, ela precisa ter 3 passos. Ela precisa ter fama de santidade durante a vida. Esta fama precisa manter-se na hora da morte. E depois da morte, ela deve ser de forma crescente. Quando você tem em uma pessoa esses 3 momentos, a igreja percebe que ali pode ter um grande exemplo. Monsenhor, em vida, foi um homem que ajudou muitas pessoas, que cuidou de muitas pessoas. Na sua morte, tem uma frase muito interessante, quando o bispo estava celebrando a sua missa, ali de corpo presente, na catedral, ele dizia que hoje nós vamos enterrar um homem santo. Essa frase ficou muito, muito famosa quando ele dizia isso. E para nós providentinos, eu costumo dizer, eu tive a alegria de estudar exatamente essa dimensão que trabalha com o processo, né, a postulação para a causa dos santos. E a primeira característica é exatamente essa. Alguém que viveu as virtudes durante a vida, na hora da morte, e depois da morte, essa fama foi crescendo. Que é a opinião difundida acerca das virtudes heróicas de alguém, de um homem. E eu acredito que o Monsenhor Edmundo Igreja, antes de mais nada, foi um homem bom em vida. E isso traz a ele aquilo que todos nós somos convidados a viver. Ter uma vida... o santo não é vou usar uma expressão aqui que talvez até espante, não é um extraterrestre. O santo é alguém tirado da família, é alguém tirado do meio de nós, do meio da comunidade, mas que demonstrou, teve coragem, se aproximou de Deus e aí viveu as virtudes, eu costumo dizer, acima da média. Muito obrigado, Padre Ivan, que está nos dando uma verdadeira aula sobre também esta vida de santidade. Vamos ao intervalo e já voltamos. Numa vibe boa, vibe máxima, leve à toa, alegria lá em cima. 20 anos com você, numa vibe boa, vibe máxima, leve à toa, tanta paz e alegria máxima. Perder um ente querido nunca é fácil. Por isso, o Grupo Parque das Palmeiras oferece todo o apoio e acolhimento. A Pax possui planos assistenciais que lhe dão o suporte, garantia e qualidade das demais empresas do grupo. São 4 funerárias, capelas climatizadas e o Memorial Parque das Palmeiras, Cemitério Parque e o mais moderno crematório da região norte. Grupo Parque das Palmeiras, a melhor assistência póstuma 24 horas. A Fé Comércio do nosso estado do Pará. Ela tem o SESC, Serviço Social do Comércio, e o SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ela prepara, ela capacita as pessoas para exercerem com cidadania o seu papel no mercado de trabalho, gerando renda, gerando emprego e, sobretudo, gerando a dignidade humana. A Fé Comércio sempre aqui conosco.
A Foco é uma clínica de oftalmologia avançada, especializada no diagnóstico e tratamento de glaucoma. Aqui você faz consultas, exames e tratamentos com o especialista Dr. Fernando Dias. Seus olhos merecem um cuidado especial. Avenida Governador Zé Moché, 937, sala 301, Edifício Real. Telefone para contato 4101-8181. O Laboratório Biodiagnóstico em Coraci é um centro médico completo com excelentes profissionais e preços justos que cabem no seu orçamento. Com atendimento ágil, humanizado e, se precisar de exames, oferecemos com as melhores qualidades e precisões. Faça-nos uma visita ou agende sua consulta pelo WhatsApp 981-697032. Estamos de volta e finalizando o nosso programa Cristo Mais, desde domingo. Quero agradecer ao Padre Ivan, muito obrigado, Padre Ivan, pela presença, por toda a explicação e conhecimento que o Senhor nos deu do Monsenhor Edmundo de Igreja e pedimos que o Senhor dê uma bênção. Eu agradeço muito o convite, fiquei muito feliz de ser convidado para falar um pouquinho sobre a história da nossa igreja, falando do nosso fundador. E eu gostaria muito de, antes da bênção e com esta bênção, dizer a você que nos acompanha que é da família que sai o bom homem, que sai a boa mulher, que sai bons cristãos, né? Que o exemplo de alguém nos inspire também a sermos pessoas cada vez cristãos, católicos acima da média. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.